Nos dias de hoje é muito comum ouvirmos a designação política extrema-direita. Muitas reportagens jornalísticas falam que estamos vivendo sobre governos de extrema-direita. Apontam como o governo do presidente Bolsonaro como sendo de extrema-direita, o governo Trump como sendo de extrema-direita, o governo Erdogan na Turquia como sendo de extrema-direita, sem contar os governos da Hungria, o governo da Itália. Então eu quis elaborar esse vídeo para explicar para você quais são as diretrizes básicas de um governo, de um sistema, de um pensamento de extrema-direita. Eu optei por fazer 4 classificações do pensamento de extrema-direita. A primeira seria quanto à intervenção do Estado na economia, se é interessante ou não. A segunda seria sobre a hierarquia social e o progresso individual. Terceira, relativa aos costumes sociais. E quarta, relativa à migração e o trato com estrangeiros, o tratamento dos estrangeiros. Então, começando, uma breve introdução, eu poderia dizer que os governos de extrema-direita, o pensamento político de extrema-direita costumam descrever certas ideologias muito conhecidas por nós do Ocidente, como o nazismo, o neonazismo e o fascismo, né? E outras que têm posicionamentos extremos, né? Como aqueles posicionamentos nacionalistas, posicionamentos xenófobos, posicionamentos racistas. De um modo geral, a extrema-direita é uma radicalização do pensamento político de direita, mas o pensamento político de direita e de extrema-direita tem uma série de distinções, e é isso que eu quero fazer, essa metodologia que eu quero utilizar para explicar para vocês o que é o pensamento de extrema-direita. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito Constitucional e muito interessado em questões políticas. Você está no blog Cidadanize, e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que já se inscreva no canal e clique no gostei, no like ou dislike, e comente o que você acha aqui embaixo. Eu gravei um vídeo explicando como é o pensamento político de direita, e agora eu pego esse gancho para explicar para vocês o que é o pensamento político de extrema direita. A primeira questão, intervenção do Estado na economia, né? Enquanto a direita liberal ela é contra o intervencionismo do Estado na economia, ela é contra a intervenção de qualquer agente externo na liberdade dos indivíduos, e ao mesmo tempo ela incentiva o movimento de globalização, que é um movimento que diminui a soberania dos estados na condução das políticas públicas, porque para a direita liberal, quanto menos intervenção do Estado, melhor. A extrema-direita pensa um pouco diferente, né? Para a extrema-direita, o Estado é importante na condução da vida da sociedade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista, que a gente vai ver mais para frente, dos costumes sociais. E normalmente o pensamento de extrema-direita está vinculado a uma postura, está atrelado a uma postura nacionalista, que diz respeito à perda da soberania dos estados ou a diminuição da soberania dos estados. Então, do ponto de vista estritamente econômico, a extrema-direita não é tão contrária à intervenção do Estado na economia. Se a gente pensa na política comercial, política internacional, a extrema-direita é contrária ao livre comércio, e ela tende a usar o Estado para intervir nas políticas comerciais. Em geral, governos de extrema-direita têm uma política comercial intervencionista, né? Elas trabalham com subsídios para empresas nacionais, valorizam aquilo que é nacional. Pense no governo Trump, que é contra, por exemplo, a maioria da atuação da Organização Mundial do Comércio. Um dos objetivos da Organização Mundial do Comércio, essa organização internacional, é proteger ou promover a liberalização do comércio mundial, a liberalização progressiva do comércio mundial. Trump pensa justamente o contrário, né? A política de Trump
comercial é bastante protecionista. Então, essa é a primeira característica da extrema-direita. Ela não é contrária à intervenção do Estado na economia, ela, por muitas vezes, ela incentiva, principalmente quando a gente fala de política comercial. Um outro ponto que eu queria abordar com vocês é a questão do progresso individual, né? Quanto ao progresso individual, enquanto a direita liberal ela acredita que os seres humanos são naturalmente diferentes e, embora sejam diferentes, estejam em condições sociais diferentes, eles têm condições de, com esforço, melhorar suas condições de vida, sair daquela posição de inferioridade através de mudança de hábitos e através de boas escolhas. A extrema-direita pensa um pouco diferente. Embora a extrema-direita não necessariamente expresse um apoio explícito à hierarquização social, alguns grupos de extrema-direita eles apoiam, eles defendem uma forte ou completa estratificação social e defendem a supremacia de certos indivíduos em detrimento de outros indivíduos ou grupos que são considerados naturalmente superiores. Então, com governos de extrema-direita, como o de Hitler, que defende a supremacia de uma raça sobre outra, de uma etnia sobre outra, de uma nacionalidade sobre outra, de um país sobre outro, né? Então essa supremacia ela implica que as pessoas ou determinados grupos têm características inatas que jamais poderiam ser alteradas. Então não basta o esforço e as boas escolhas, né? Esses grupos nascem com determinadas características que eles não podem alterar as suas condições de vida. Então é por isso que é comum também em governos de extrema direita a opressão e a violência contra determinados grupos de pessoas com base tanto em sua inferioridade, como por exemplo homossexuais, quanto no grau de ameaça que essas pessoas têm a um determinado status quo, né, um determinado governo, como em relação a esquerdistas e comunistas. Então é por isso que alguns governos de extrema-direita falam tanto no combate a comunistas, combate a esquerdistas e combate também a homossexuais que estariam deturpando o que seria o certo, né? Então, quanto ao progresso individual e a hierarquização individual, podemos dizer que a extrema-direita defende certa hierarquização individual e defende que determinados grupos de pessoas são superiores a outros, né? E aí eu já parto para os costumes, essa terceira característica da extrema-direita. A direita liberal ela é contrária, como eu disse, à interferência estatal em decisões pessoais. As decisões pessoais têm que ser tomadas, como já diz o nome, pelos indivíduos sem qualquer interferência do Estado. Veja essa questão da direita liberal que é importante. Não é que o Estado não possa promover uma campanha, sei lá, de conscientização para defender determinado posicionamento político, né? O que o Estado ele não pode, diz a direita liberal, forçar que as pessoas sigam o que o Estado quer necessariamente. Então, por exemplo, no que atina à educação, a direita liberal costuma defender o homeschooling, né? A possibilidade dos pais educarem seus filhos em casa, educar inclusive formalmente seus filhos em casa e não seguir necessariamente o padrão educacional imposto pelos estados, nas escolas, etc. Então a direita liberal costuma gostar de uma competição de ideias, não é que o Estado não pode propor, não pode tentar convencer com argumentos o que o indivíduo pode fazer, mas que o Estado não poderia forçar esse indivíduo a tomar determinadas atitudes, porque essa decisão é individual e não do Estado. E por isso é que, do ponto de vista dos costumes, a direita liberal, a autêntica direita liberal, não se importa com questões de gênero, orientação sexual, identidade sexual. Já a extrema direita, ela normalmente é conservadora no que atina aos costumes, ela defende uma certa tradição, essa tradição pode ser real
ou pode ser imaginada, e ela opõe essa tradição aos costumes que são um tanto, segundo ela entende, modernizantes, né? Então elas são contrárias, por exemplo, a movimentos LGBTs, né? Elas consideram que isso não faz parte da natureza das coisas, que isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que o relacionamento é entre homem e mulher. A sociedade tradicional é uma sociedade entre homem e mulher. Normalmente a extrema-direita está vinculada a um determinado radicalismo religioso, a um determinado fundamentalismo religioso que diz que é errado, é contrário, sei lá, a sua religião é contrário a Deus, o relacionamento entre dois homens ou duas mulheres, e que o certo é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, do ponto de vista dos costumes, a extrema-direita normalmente é bastante conservadora e procura interferir nessas decisões pessoais que podem ser equivocadas sob o ponto de vista delas, enquanto a direita liberal diz que nada pode interferir, forçar uma pessoa a tomar determinadas decisões pessoais. Um último ponto que eu quero tratar com vocês, e é um ponto que está sendo muito disseminado na sociedade de hoje, é o tema da migração. Em geral, a direita liberal trabalha com a ideia de livre circulação de pessoas, porque ela apoia o movimento da globalização, e o movimento da globalização, ao fim e ao cabo, é a livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais e de serviços. Então, a liberdade é um valor fundamental do pensamento político de direita, como eu falei lá naquele outro vídeo sobre o que é a direita. Então, em geral, a direita ela não tem problemas com a recepção de imigrantes em seus países. Só que a direita ela é muito atrelada a um pensamento, digamos assim, economicista. Então, ela sempre busca que haja um respaldo econômico na recepção desses imigrantes. Se for prejudicar de uma forma a economia, de modo que aqueles que pagam os tributos, eles têm uma sobrecarga excessiva e não consigam conduzir as suas próprias vidas, a direita liberal tende a não a limitar a recepção dos imigrantes. Mas, de um modo geral, a direita liberal ela é favorável à liberdade de circulação de pessoas, independente de quem são essas pessoas, qual nacionalidade, qual religião, quais são os costumes sociais dessas pessoas. Já a extrema-direita ela tem a tendência de restringir a circulação de pessoas, porque ela é adepta de uma certa estratificação e hierarquia social. Então ela considera que tem etnias que são superiores às outras. Então esses imigrantes, teria que se fazer uma avaliação se esses imigrantes iriam contribuir para o país ou não iriam macular aquela sociedade. Então é comum que na direita liberal haja alguma xenofobia ou a ideia de uma supremacia de uma etnia ou de uma cultura sobre as outras, né? Enquanto está tocando um super som, não se importem. É Natal, eu gravo na cidade, o canal é Cidadanize, então eu sempre gravo na cidade. E a direita liberal, então, nesse sentido, só pessoas civilizadas poderiam entrar em determinados países. É isso, são as 4 características da extrema-direita, no caso, né? Obrigado se você me acompanhou até aqui, se inscreva no canal, dê o like, dislike e comente o que você acha desse vídeo. Agora eu vou curtir o Natal, tô gravando no dia 24 de dezembro, vocês só vão ver lá pro final da semana, no sábado, que é quando saem os vídeos desse canal. Obrigado por todos estarem assistindo até aqui, até um abraço.